Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Confúcio. Bom dia, BH, bom dia, Minas Gerais, bom dia, Brasil. Um carinho especial para quem está nos assistindo também pela internet. Nossa gratidão a todos vocês que estão conosco todos os sábados de manhã aqui no Revista. E no quadro Cá Entre Nós de hoje, a hashtag será ginástica para o cérebro. Você já ouviu falar? Quem nos explica tudo sobre o assunto é Pedro Ivo Félix. Teremos também Carmen Xangai, trazendo os conhecimentos da medicina tradicional chinesa. A coach em moda Aline Viana, a banda que arrasta multidões no Carnaval Mineiro, Baianeiros. E para finalizar, as bolsas de crochê Maísa Mares. Tá feliz? Então cola com a gente que aqui a felicidade se multiplica. Roda essa vinheta que eu, para variar, adoro. Para começar bem o nosso quadro Cá Entre Nós de hoje, eu convidei aqui o diretor do Supera, Pedro Ivo Félix. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço poder participar aqui com vocês, espero trazer algumas informações bem interessantes a respeito... Algumas? Eu tenho certeza que você vai trazer informações valiosíssimas aqui pra gente sobre a hashtag de hoje, que é no mínimo instigante, ginástica para o cérebro. Pedro, existe a ginástica cerebral. Eu já ouvi falar, mas eu não faço, vou te confessar, a menor ideia do que seja essa ginástica cerebral e ela ajuda muitas pessoas, né? Fala pra gente um pouquinho do que é a ginástica cerebral. Perfeito, Raquel. A ginástica cerebral, como o nome mesmo diz, é uma ginástica, né? Porém, a gente vai trabalhar com essa complexidade que é o nosso cérebro. A ginástica cerebral, a gente vai inserir estímulos para o aluno que prendam a atenção dele. E a partir do momento que essa atenção tem um foco, é o momento que o nosso cérebro ele se molda, é que a gente consegue ter os benefícios que a gente já possui, eles estão dentro da nossa cabeça. Então, a gente vai estimulando as funções executivas, como memória, concentração, raciocínio lógico, capacidade de estratégia, resiliência, tudo isso com uma gama enorme de ferramentas e a partir da nossa metodologia, que tem 3 princípios: novidade, variedade e um grau de desafio crescente. O grau de desafio crescente porque o nosso cérebro ele é bem preguiçoso, então a gente precisa de estimular ele cada vez mais. E esse método ele pode ser aplicado em todas as idades? Todas as idades. O nosso cérebro, o estímulo, ele vai dar benefícios para cada idade. Uma criança, quando ela tem o cérebro em formação, que a gente consegue inserir essas novas formas de pensar, ele traz para a criança uma plasticidade maior no cérebro, ele aumenta as possibilidades. A pessoa na idade adulta, ela vai poder ter um benefício de melhoria de desempenho, de performance, no trabalho, para os estudos, e uma pessoa que já esteja nos 60 mais, como a gente chama, ela vai ter um benefício de qualidade de vida. Ela vai poder se lembrar melhor de casos do passado. Isso é bom, isso é muito bom, né? Porque chega uma determinada idade que a gente vai começando a esquecer as coisas, né? Sim, né? O processo da memória, o esquecer faz parte, né? Então, o que a gente consegue é exatamente ter essa melhoria completa das funções executivas, da gente conseguir realmente ter os benefícios que o nosso cérebro propõe. Entendi. Você falou uma coisa das crianças, né? Que a ginástica cerebral para as crianças, elas atuam de uma determinada forma. E aí, gente, eu sei que eu sou mãe também, eu sei que tem várias mães nos assistindo aqui agora, e eu gostaria que você explicasse um pouquinho, porque agora iniciou o ano, as crianças voltaram a estudar e vem aí algumas fases que a criança pode precisar de um reforço escolar. Qual que é a diferença entre reforço escolar e ginástica para o cérebro? Ótimo.
O reforço escolar, ele vem numa questão mais imediata, quando se percebe normalmente pelas notas que o aluno precisa de um acompanhamento. Então, ele é mais, vamos dizer assim, como se fosse para apagar um incêndio. A ginástica cerebral, ela vem de uma forma completa, inserindo esses estímulos na vida do aluno. A gente vai deixar o aluno bem mais instigado a descobrir o caminho dele, né? Que seja realizando uma tarefa, que seja trabalhando social dentro da sala de aula. Tipo assim, o reforço escolar é para uma determinada matéria, para um determinado período ali que a criança precisa de um conhecimento específico. E a ginástica para o cérebro, ela expande o cérebro no nível geral, na vida dela por um todo, é isso? Exatamente. A gente vai buscar aumentar o horizonte dessa criança, né? Que a gente vai inserir na rotina, no cotidiano, essas novidades para o cérebro que vão gerar, sim, esse benefício de melhoria para a vida toda. Um nível maior de concentração. Por exemplo, um exemplo rápido aqui. Quando a gente lê um texto, e acontece muitas vezes de chegar no meio e a gente perder o fio da meada. É comum, acontece com várias pessoas. É verdade. Quando você tem o cérebro condicionado, ele vai saber que naquele momento ele precisa de absorver o conteúdo do texto. Então é tudo uma questão de treino. E deixa eu te contar, e você falou, eu estou sabendo que a ginástica cerebral pode prevenir algumas doenças degenerativas. Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Raquel, as doenças degenerativas do cérebro, elas vão atingir a população brasileira num âmbito muito grande, porque os estímulos que você pode ter dentro da sua vida vão definir se você vai ter Alzheimer ou não. Eu digo assim, alimentação, atividade física... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem como prevenir o Alzheimer fazendo uma ginástica para o cérebro? Sim. Muitas pessoas acreditam que o Alzheimer é uma doença extremamente genética. Existe a carga genética, porém ela é modificável. A partir do que se faz durante a vida, você consegue, vamos dizer assim, blindar o seu cérebro do aparecimento dos primeiros sintomas. Se a pessoa fosse ter um Alzheimer com 70 anos, por exemplo, você estimulando durante a vida, talvez esse Alzheimer não apareça, talvez vá aparecer numa idade maior. Então, previne os primeiros sintomas dessas doenças, que é algo fantástico, né? Que é uma doença que a gente sabe que ela é muito cruel com a família. E é muito bom saber disso, né? Agora, Pedro, me fala uma coisa. Você trouxe aqui alguns brinquedos. São brinquedos? Podemos chamar de brinquedos? Vamos chamar de jogos, que o brinquedo fica... Brinquedo é brinquedo, é coisa de criança. Isso aqui é para adulto também, vamos supor assim, né? Para todas as idades. Para todas as idades. No final mais do nosso bloco, eu vou querer que você me fale um pouquinho sobre eles, me propõe até um desafio, que eu sei que lá no Supera vocês trabalham com desafios, né? Exatamente. Mas é só para ilustrar, porque eu sei que vocês estão assistindo a gente, então assim, gente, o que é aquilo que tem em cima da mesa, né? Então são alguns desafios que daqui a pouco o Pedro vai me propor aqui, não é isso? Mas antes disso, vamos falar então sobre o Supera. O que é o Supera, Pedro? Supera é uma academia, é uma escola, uma rede de franquias que já tem mais de 10 anos na atuação da neuroeducação. Então, o Supera, ele juntou muito material, ele buscou ferramentas que realmente tivessem uma diferença na vida das pessoas. Então, a gente tem hoje mais de 300 unidades em todo o Brasil que trabalham em cima da neuroeducação, da gente ter um acompanhamento mais próximo desses alunos, para poder entender a realidade e conseguir fazer com que esse aluno alcance os sonhos dele. Gente, isso é tudo na vida, pelo amor de Deus, já estou imaginando, já estou querendo ir para o Supera, levar meu filho para o Supera, indicar o Supera para geral, porque assim, isso é muito interessante, a gente estava falando nos bastidores, assim, como assim, trabalhar com a ginástica para o cérebro é uma coisa que independe da idade que você está, do sexo que você tem, da classe social, é uma coisa assim que é legal para todo mundo mesmo, né, Pedro? É legal para todo mundo, e o bacana é que são situações lúdicas, a gente vai conseguir prender a atenção do cérebro com diferentes formas, né? Tem um exercício que vai focar em memória, o outro em concentração, alguns vão para a parte de criatividade. Então, é um campo enorme onde a gente consegue, sim, trabalhar com várias áreas do nosso cérebro. Bom, então deixa eu de conversa mole, vamos falar aqui sobre o que interessa. Vamos para a prática desse desafio aqui. Fala um pouquinho sobre cada um desses que você trouxe, Pedro. Legal. Eu vou começar então primeiramente com o ábaco, que essa ferramenta é um instrumento de contagem. O ábaco, ele é
é uma ferramenta que é fantástica. O que o Abaco traz para a gente? Primeiro, é uma ferramenta oriental. E eu digo que ferramenta oriental relacionada à educação a gente pode abraçar porque é coisa boa. Não é à toa que os japoneses têm o QI médio mundial mais alto. Nossa Senhora. Então, o Abaco ele gera para a gente, para o aluno, uma atenção sustentada. Ele vai ter que ficar sempre atento na resolução do exercício. E a atenção é o momento que o cérebro da gente vai se formando. Também tem a questão do hábito de estudar. Quando você começa a fazer o Abaco, você vai criando o hábito de estudar. Bom, seguindo, a gente tem outra ferramenta que seria o Tangram. É um quebra-cabeça chinês, ele tem 7 peças e com essas 7 peças a gente consegue fazer mais de 1.700 figuras. Tem uma lenda relacionada ao Tangram que diz que um imperador chinês ele tinha uma coleção de porcelanas e em um determinado momento um servo dele quebrou essas porcelanas. E o imperador deu a oportunidade dele de reconstruir essa porcelana até o final do dia. Ele não conseguiu, porém ele chegou numa observação de que ele poderia fazer um tanto de figuras. O imperador foi apresentado a essa situação, ele gostou muito e acabou por poupar a vida desse servo, deixando ele, trocando pelo jogo. Gente, né? mas que história interessante. Tem algumas lendas do Tangram, essa é uma das que eu acho que são mais fiéis. E mais esse? fiel. Aqui é um jogo que se chama Torre. Ele vai trabalhar um pouco da capacidade estratégica. A gente tem aqui uma argola no centro dessa torre, que ela tem uma única forma de ser retirada daqui da torre. Ai, meu Deus, esses negócios são... Eu te proponho um desafio. Ô, gente, ó, eu já fui desafiada. Esse aqui achei super interessante. Aquele ali deu super certo. Agora, isso aqui, eu não sei se a gente vai ter tempo de eu conseguir. Eu tenho que tirar essa argola daqui. Sem o que você falou? Eu tenho que tirar essa argola daqui. Criar uma estratégia para poder tirar essa argola. Mas eu pode fazer assim? Pode fazer sim. Não sai, tá, galera? Isso foi o mais óbvio que eu consegui, tá? E aí a gente observa que o seu obstáculo, então, são os triângulos, correto? São os triângulos, correto. Beleza. Correto. Pensa em uma forma de isolar esses 2 triângulos. A gente tem um para cada lado. Se você observar na hora que ele sai na torre. A gente tem um para cada lado. Cara, isso não tá fácil não. Tá? Você já está treinando o seu cérebro, Raquel. Olha que bacana. Já estou treinando meu cérebro. Até o final do programa, será que eu consigo, gente, isso aqui? Mas não é fácil não, tá? Não sei. Dá uma dica, faz você. Dá o parecer aí, porque nosso tempo tá curto, Pedro. Ó, é o seguinte, eu vou retornar ele para o início. Como eu mencionei, nós temos um triângulo para cada lado. E eles são os nossos obstáculos. São. Então, o que eu preciso de fazer? Isolar esses obstáculos para um único lado. A partir desse momento que eu tenho os obstáculos isolados, eu consigo saber que a argola não vai sair para o lado dos triângulos. Ela vai ter que sair para o outro lado. Enxergou aí? Ela vai sair pelo outro lado. Então, a gente pega a argola. Com a minha dica ficou fácil, né, Raquel? Nossa, mas não é tão óbvio assim não, é um exercício mesmo que você tem que fazer, né? Eu conheço pessoas que fizeram supera bastante tempo e nesse exercício foi alguma coisa de 30, 40 minutos. É algo que é legal, a gente trabalhar a resiliência, ter a paciência de enxergar todas as possibilidades para poder realizar. E quando a gente realiza, a gente se sente bem. E esse sentimento é algo que o Supera trabalha. A gente está sempre preocupado com o aluno. Então ele vai ser desafiado, ele tem que realizar. O desafio ele tem que ser equilibrado, nem tão fácil, nem tão difícil, para que esse aluno realize, se sinta bem e parta para os próximos desafios com mais confiança. E isso aumenta a autoestima, dá mais confiança para a pessoa, te deixa mais confiante, né, perante a sua vida, perante os desafios que a gente enfrenta. Então, assim,
Pedro, muito obrigada pela sua presença. O tempo é muito curto, porque eu acho que isso aqui dá, assim, vários programas. É verdade. Quero te convidar a vir mais vezes para o Revista. Obrigada por ter trazido o Supera e essa dica aí, esse conhecimento, né? Que existe sim a ginástica cerebral e o tanto que ela é importante e boa para as nossas vidas. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a presença. Sempre que precisar, estamos disponíveis. Tá, joia. Volte sempre. Obrigado. Gente, eu tô aqui, ó, com um caderninho, inclusive, do Supera, não é isso? Vamos mostrar aqui, gente. Tem o Instagram do Supera que vai aparecer aí na sua telinha, se não já apareceu, que é @métodosupera_BH, para quem estiver em Belo Horizonte quiser seguir. Só que o Supera tem em vários lugares, né, Pedro? Em todos os estados nós temos Supera. Em todos os Inclusive, estados do Brasil tem o Supera. no interior de Minas tem bastante também. A gente tem várias cidades, Valadares, tem Valadares, nós estamos em Diamantina. Valadares. Quero mandar um abraço para a galera de Valadares que assiste a gente pelo canal 14, nossa revista BH News. Obrigada a vocês. Então tá aí, método Supera para todo mundo que quer evoluir, ficar mais inteligente, mais confiante para enfrentar os desafios da nossa vida. A gente vai para um breve intervalo. Eu conversei aqui com Pedro Ivo Félix, diretor do Supera. A gente vai para um breve intervalo e já volta com ela, que é maravilhosa, que ela é especialista em medicina tradicional chinesa, a Carmen Xangai. Não sai daí, porque hoje o Revista tá especial. A gente vai, mas a gente volta já. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.